Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você verá esse vídeo, mas como havia anunciado, o tema de hoje é as duas igrejas. Falamos sobre as duas igrejas e qual é o sentido e objetivo do pastor Roberto em falar sobre essas duas igrejas. A visão é que todos os grandes acontecimentos relacionados com escândalos e outras coisas, as pessoas simplesmente associam a esta época como se fosse algo exclusivo desse tempo, por estarmos vivendo os últimos momentos sobre a face da Terra. Mas bem verdade que as duas igrejas elas começaram debaixo do mesmo teto e posso dizer, com a mais perfeita e fiel palavra que saía exatamente da boca daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, ou, no nome original, Yeshua HaMashiach. A verdade é que esta segunda igreja começou ali, debaixo do mesmo teto, andando pelas ruas de Jerusalém, caminhando pelos lugares onde Jesus estava. 12 pessoas o acompanhavam sempre e esporadicamente um grupo menor de 3 ou 4 se ausentava com ele para alguns lugares e ficava a maioria do lado de baixo, mas eram momentos mais raros. A verdade é que o básico todos receberam da fonte. Não havia um pastor Roberto intermediando, não havia um pastor Pedro, Joaquim, Antônio intermediando. A fonte estava aberta literalmente para eles, saindo exatamente da boca do Filho de Deus. E mesmo assim, com toda a fidelidade da palavra, alguém ainda resistiu a essa palavra, tornando assim o exemplo, tornando assim o início de uma igreja em crise que estava caminhando ao lado da igreja em Cristo. Os 11 ouviram a palavra e se mantiveram firmes, não entraram em crise, permaneceram em Cristo, mas um tomou uma decisão errada. Ele tinha as suas reservas pessoais, ele tinha os seus valores que ele achava por bem defendê-los, ele tinha as suas necessidades e ganâncias, e isso para ele pesou muito mais do que aquilo que os outros 11 receberam, que era um evangelho mais tranquilo, um evangelho puro. Ele então fez a sua escolha. Nas nossas igrejas, nos nossos templos, existem duas igrejas da mesma forma. E às vezes alguém acusa o pastor fulano, o pastor ciclano, porque isso está acontecendo. Não. Será que nós vamos acusar Jesus Cristo porque Judas estava ali como uma igreja anticristã entre os cristãos? É importante você entender que o espírito do anticristo, ele existiu desde o princípio da igreja. A pessoa do anticristo ainda não se levantou em sua totalidade, mas o espírito dele está dentro da igreja desde os primórdios. E Judas era um exemplo de anticristo. Ele não aceitou, ele rejeitou a palavra e consequentemente se tornou um anticristo. E hoje nós vemos tantas coisas acontecendo. E vemos que às vezes a igreja que está em Cristo, ela está um pouco fora da realidade, porque ela está, de certa forma, chocada com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. De repente é alguém que cantava no nosso meio, de repente é alguém que ministrava no nosso meio, que era tido como uma grande referência, agora começa a falar besteiras. Começa a anular valores que a palavra nos ensina, criando polêmicas. Sabe, eu não cito nomes, porque o evangelho que eu prego não é protestante, mas as pessoas estão no nosso meio, gozaram de valores no nosso meio e agora estão contra nós. E nós agora ficamos revoltados e também nos levantamos contra essas pessoas. Não é esse o caminho. Se nós nos levantarmos contra essas pessoas, estaremos também entrando em crise. A apostasia, ela está no nosso meio e ela é gerada exatamente pelas pessoas que estão em crise. E isso é necessário que estas coisas aconteçam.
Eu vi recentemente um monte de pessoas combatendo um certo elemento aí, cujo nome acho desnecessário dizer, por causa de uma música, por causa disso. Agora vem um outro que tem um título de pastor falando bobagens, erotizando as palavras de Jesus Cristo. Queridos, a nossa luta não é contra essas pessoas. Se nós formos lutar contra essas pessoas, entraremos em crise também. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é manter firme o evangelho que nós recebemos. E se você observar bem, Jesus, ele não criticou e não combateu Judas. Só no momento final ele disse, faça, cumpra o seu propósito, mas ele não ficou instigando Judas, jogando indiretas para Judas. Assim deve ser a igreja em Cristo. Não vamos combater nas mídias televisivas, não vamos combater nas mídias sociais esses indivíduos que estão falando bobagens. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados. Então nós vamos manter em oração em favor daqueles que estão em Cristo, porque aqueles que estão em crise é uma opção deles. Vamos orar por eles também, até que o Espírito nos revele tipo de bobagem. Mas enquanto o Espírito não revelar que é bobagem orar por um fulano e por um ciclano, eu continuarei torcendo para que esta pessoa, ela volte ao caminho, ela volte à originalidade, ela volte à palavra e deixe de defender essas teses que tem um propósito também de se infiltrar em um meio ideológico que também é anticristão. A igreja em crise, ela existiu lá desde o princípio, como eu disse, e se você olhar bem, você pode fazer uma visita bíblica agora em Apocalipse. Você vê Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas viveram em crise. Todas elas tiveram os seus falsos profetas lá dentro. Todas elas tiveram os seus misticismos demoníacos lá dentro. Todas elas tiveram heresias lá dentro. Mas a todas elas Jesus disse, aqui vencer. Aqui vencer. Foram dadas situações diferenciadas, fruto das pedrinhas, enfim, vários valores foram doados, foram, como que eu posso dizer, foram oferecidos. A quem vencer? A mim e a você. Quem vencermos, a vida eterna está garantida. Não existe um céu para eu morar, porque o céu é o local onde Deus habita. Mas a palavra nos fala de uma nova terra, onde habitará a justiça. E a nova terra, onde habitará a justiça, com certeza, habitarão aqueles que estarão continuamente defendendo a sua fé e a sua visão em Cristo, aqueles que estarão em Cristo. No entanto, o outro lado, que vulgarmente é chamado de inferno devido às traduções, mas que é a condenação eterna, lamentavelmente há de levar os que estão em crise. Porque os que estão em crise causam para si destruição. Assim como aconteceu com Judas. Ninguém matou Judas senão a sua própria visão e a sua própria decisão. Então, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, em Cristo haverá sempre novidade de vida. Rios de água viva fluirão continuamente para os que estão em Cristo Jesus. Então, vamos conviver bem. Não vamos lutar com carne, com brigas, com polêmicas tolas. As nossas armas, elas não são terrenas. Creia nisso e vivamos continuamente em Cristo. Que Deus nos abençoe.